Amigos e irmãos ouvintes da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, dentro de instantes acompanharemos mais uma importante cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, diretamente da Igreja Familiar número 1 da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sob a responsabilidade do casal Paiva-Neto. No programa de hoje, o irmão Paiva inicia lançando um desafio à juventude ecumênica da boa vontade de Deus em comentar, em escrever e debater sobre o pensamento do saudoso proclamador da religião do amor universal, Alziro Zarur, que afirmava ser o novo mandamento de Jesus, chave da vida, chave da morte. O presidente pregador da religião do terceiro milênio comenta ainda trechos do artigo da socióloga Sandra Albuquerque, publicado na revista Boa Vontade 195. A Sandra, socióloga de Nova York, faz uma análise importante do capítulo de O Capital de Deus, livro de autoria do jornalista Paiva-Neto. O irmão Paiva faz ainda a leitura do capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo João, no qual aprendemos lições importantíssimas para a nossa vida diária. A cruzada do novo mandamento de Jesus é finalizada com a prece ecumênica do Pai Nosso, esse momento único de interação da criatura com o Criador. Antes, porém, de acompanharmos mais esta grande aula de valorização do ser humano e de seu espírito eterno, façamos um minuto de silêncio ao som da música legionária Amar com Amor de Deus, obra do compositor Paiva-Neto, com arranjos do maestro Vanderlei Pereira, na interpretação do coral ecumênico Boa Vontade, da cidade de São Paulo. E em seguida, vamos ouvir a palavra do irmão presidente e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva-Neto, 65 anos de comunicação, 100% Jesus.
cruzada do novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, porque não há maior amor do que esse, dar a sua própria vida pelos seus amigos. Este é o novo mandamento de Jesus, constante do Evangelho, segundo João, capítulos 13 e 15. Por sinal, estaremos comentando o capítulo 15 do Evangelho segundo João. Daí a importância que damos ao novo mandamento, que, na definição do irmão Zarur, é chave da vida e chave da morte. Já explicamos o sentido de suas palavras. Quero ver quem se lembra disso. Por que chave da vida? O novo mandamento de Jesus. Até é fácil compreender, porque é um mandamento de amor, vida. Não há vida sem amor. E também porque é chave da morte. Para mim não há nenhuma surpresa, porque eu não vejo a morte como o término de coisa alguma. Porque o irmão Zarur afirmou que o novo mandamento de Jesus, que eu acabei de repetir pela milionésima vez, graças a Deus, para vocês, disse que é chave da vida e chave da morte. Vida e morte. É um assunto tão importante que criei até um fórum para discuti-las. Afinal, são uma coisa só, porque não há solução de continuidade quando você, entre aspas, morre. Quem disse que você morre? Eu mesmo afirmo aqui, está lá no Templo da Boa Vontade, na entrada da sala egípcia, essa minha afirmativa: os mortos não morrem. Hein? Então eu vou ler um trecho da página da socióloga Sandra Albuquerque, publicada na revista Boa Vontade, número 195. Sandra Albuquerque, socióloga, Nova York, Estados Unidos da América. Além do capital. Leio em minha residência nos Estados Unidos da América a Boa Vontade, a revista Boa Vontade, de julho de 2004, a número 191, publicada pela editora Elevação. O nome dela ressalta um valor moral contrário ao individualismo provocado pela sociedade cada vez mais materialista. Em toda a revista Boa Vontade, observamos o cuidado dos editores em destacar vínculos entre a cultura diária da população e a espiritualidade, a política e a espiritualidade, a economia e a espiritualidade, a saúde e a espiritualidade. No artigo de Paiva Neto, abre aspas, conhecimento espiritual gera fartura, fechar aspas, está definida a ideologia, a espiritualidade aliada a todos os campos do saber. É isso mesmo, Sandra. E a espiritualidade elevada à enésima potência. Não é só no sentido que muitos veem, às vezes, e é correto também, de coisa ética. Espiritualidade
A verdadeira exige isso, ética. Mas nós vamos mais além. Está num dos meus escritos, quando eu digo que a vejo como uma demonstração da existência de vida após o chamado fenômeno da morte. Nada morre. Até o cadáver não morre. Ele se transforma e volta à natureza. Está lá no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Homem carne, és pó e ao pó retornarás. Bom, prossegue então a Sandra transcrevendo trecho da minha palavra. O conhecimento é patrimônio eterno do ser humano e de seu espírito imortal. Repetindo, na economia gera riqueza. Unido ao amor fraterno, criará prosperidade. Fechando aspas, ela diz, assim começa o autor. Na antropologia, costumamos dizer que o indivíduo guarda em sua memória, com uma ideia de um baú cultural, informações que recebeu por intermédio das tradições, costumes e linguagem dos ancestrais. Uma herança cultural. O indivíduo passa a ser, ela colocou agora entre aspas, aculturado por essa determinada herança cultural. Nessa primeira frase do escritor Paiva Neto, podemos entender que se com o homem acontece o armazenamento de informações em seu baú cultural, o mesmo ocorre com seu espírito. O indivíduo material carrega uma herança espiritual adquirida pela vivência imortal do seu espírito. Saber unificar essas duas formas de conhecimento é a chave para a construção de um agente social modificador, o cidadão ecumênico. Aliar o conhecimento material ao espiritual criará a prosperidade não somente de um indivíduo, mas de nações inteiras. Bom, eu vou parar por aqui, que é muito importante o que ela vem dizendo, ela vem analisando, aliás, há várias páginas a respeito desses assuntos que nós vemos desenvolvendo, não somente da Sandra Albuquerque, socióloga, residente dos Estados Unidos, mas de tantos irmãos e irmãs a quem pelo rádio eu prometi publicar os seus trabalhos. Por quê? Botá-los na gaveta? Não. Estamos aqui para proclamar essa realidade que Jesus sem sectarismo, é cabeça da humanidade desses conhecimentos todos. Bom, quero ouvir a palavra aí do Mário Augusto. Vamos lá, Mário Augusto. Sim, há pouco o senhor comentava sobre esse pensamento do irmão Zarur ser o novo mandamento, chave da vida e chave da morte, lançando a Juventude Ecumênica da Boa Vontade a sua participação para poder comentar, trazer a sua compreensão do que o irmão Zarur quis dizer com isso. O senhor já nos proporcionou a facilidade do raciocínio ao dizer que, para o senhor, a morte não existe. Portanto, o novo mandamento de Jesus, sendo a chave da vida e a chave da morte, na minha opinião, é um divisor de águas na vida do ser humano, na sua vivência. Portanto, proporciona uma melhoria de vida do ser humano enquanto encarnado e faz vislumbrar uma vida mais ampla, cheia de vida após o fenômeno chamado morte. Muito bem, isso muito bem. Você deu o primeiro chute da partida. É o primeiro a falar sobre o assunto. Vamos lá. Então, na verdade, o novo mandamento é o novo e eterno paradigma na vida e na chamada morte para todos os seres humanos. Bem, meus amigos e irmãos, nesta cruzada do novo mandamento no lar, na igreja familiar número 1 da religião de Deus, nós vamos agora elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial. Viemos de Jesus,
vivemos por Jesus e voltaremos a Jesus. Esse CD, A Face de Deus é o Amor, é em homenagem justamente a Ele. Ele não disse que Ele, Jesus, e o Pai são um. Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 15. É tão bonito, eu vou ler uma grande parte do Evangelho. Eu quero citar aquela passagem que ele diz que não fomos nós que o escolhemos, ele que nos escolheu a nós. Continuação das últimas instruções de Jesus aos discípulos, capítulo 15. Disse o nosso divino chefe: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o viticultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Deus o tira e, no entanto, limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus aqui se referia, naturalmente, aos seus apóstolos e discípulos. Estai, pois, em mim e eu em vós, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como o ramo e secará. E vêm os homens e os colhem e lançam no fogo, e eles são queimados. Mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor.
E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e vossa alegria seja completa. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Mas isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. E se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis deste mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois deste mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Mas se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou.
E se eu não tivesse vindo, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me despreza, despreza também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais coisas, tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora as viram e me desprezaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Desprezaram-me sem causa. Mas quando vier o Espírito da verdade, que eu da parte do Pai vos haverei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, pois estivestes comigo desde o princípio. Cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Igreja familiar número 1 da religião de Deus, religião do amor universal, religião do terceiro milênio, religião do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos reunidos aqui, vocês me honrando com a sua presença em minha casa, com o Evangelho de Jesus, segundo João, o capítulo 15. Eu frisei várias vezes uma ou duas palavras, principalmente uma que Jesus repete várias vezes, referentemente a Ele e com referência ao Pai Celestial, tendo em vista a nossa tarefa no mundo. Frutos. É isso aqui que é a palavra mágica de todo esse capítulo 15. Fruto. Jesus fala aqui umas 4, 5, 6 vezes. Fruto, fruto, que deis fruto. Da minha palavra tireis o fruto. Se estiverdes ligados a mim como ramos, já que eu sou, no caso aqui, é a videira, às vezes também há citação à árvore, devereis dar frutos. Frutos, isso é essencial à sociedade. O Evangelho de Jesus é o caminho para a sociedade solidária, altruística, ecumênica. Ele fala que devemos dar frutos. Frutos oriundos da sua palavra, que é uma palavra que liberta, que ilumina, que esclarece, que nos ensina a ser corretos, nos ensina a ser bons. O que ele pede é que nós demos frutos, não sejamos ociosos. Ele é importante para a sociedade, tudo que foi dito é importante para a sociedade, porque Jesus, no Evangelho, traz para nós as leis morais segundo a conceituação celeste. Então, tudo que quiser
ter uma vivência de paz, deve procurar inspiração aqui. Como também muitos livros extraordinários de todas as crenças do mundo, porque toda a humanidade é filha de Deus. Se Deus abandona a ignorância, uma parte dela, não é pai, é carrasco. E ele não é carrasco, é pai. Hein? Está dizendo aqui o Vanderlei que o CD A Face de Deus é o Amor, da Som Puro, da Fundação José de Paiva Neto, possui a faixa sexta, que traz a melodia Eu Vos Escolhi, com música minha, e que canta exatamente essa passagem do Evangelho de Jesus, segundo João. Dá para colocar aí? Sim. Vamos então ouvir.
Bem, eu gostaria de prosseguir, mas os carrascos do tempo ali estão chamando a atenção e ele está passando. Mas haverá sempre oportunidade. Na Super Rede Boa Vontade Rádio está no ar o Apocalipse. Viremos sempre também com o Evangelho, mas todos se manifestando. É claro que seria impossível nesta cruzada do Novo Mandamento no lar, na Igreja Familiar número 1 da Presidência da Religião de Deus, a manifestação de todos de uma vez. Mas isso é bom, significa que o tema é rico, não somente rico, divino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. A Ti entregamos o nosso destino há tanto tempo e de nada nos temos que queixar. Permanecemos sob a Tua bandeira, a bandeira da boa vontade, na qual se pode ler: por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. E sabemos que o ecumenismo irrestrito, que não se mata por causa de diferença filosófica, mas que junta as mãos para levantar os caídos, não somente nas sarjetas das ruas, mas nos tugúrios do pensamento desgovernado. E que o ecumenismo total, que derruba as barreiras entre este mundo e outro mundo, fazendo com que sejamos uma única humanidade. Pois está no Apocalipse que ao toque da 7ª trombeta, o reino dos homens se tornará de Deus e do seu Cristo. Todo esse esforço é para que haja paz na terra. Somos pequenos, nosso esforço pode ser modesto, mas é realizado de todo o coração. E de coração, cada um de nós vai te fazer, divino amigo, um pedido que somente a tua bondade podemos elevar. Gratos, Senhor, gratos, divino condutor de nossas vidas. Gratos, que a tua paz permaneça agora e sempre em todos os corações. E que a humanidade aprenda que a criatura não pode ficar afastada do seu divino Criador. Para que não se perca a criatura nas florestas da escuridão, sem uma luz própria
cujo combustível é inextinguível. E com a saudação dos anjos que te anunciaram aos pastores do campo, dizemos juntos: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres, aos jovens e às crianças da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E em qualquer circunstância, por mais difícil que seja, pensemos logo em Jesus. E Ele, como diz aqui o seu Evangelho, segundo João, virá imediatamente em nosso socorro. Porque diz aqui Jesus: se pedirdes ao Pai em meu nome, desde que cumprais o que eu vos tenho ensinado, Ele atenderá ao vosso pedido. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, jamais. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos, almas benditas da boa vontade de Deus. Disse Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, em seu Apocalipse: eis que venho sem demora, trazendo meu galardão, dando a cada um segundo as suas próprias obras. Nós numa só voz lhe diremos: ora vem, Senhor Jesus. Amém e viva Jesus. Tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento de Jesus, reunido por Paiva Neto, consoante o Evangelho do Cristo de Deus segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7º e 8º, de 10º a 17 e 9º. Ensinou Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes,
e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto